Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula na plataforma de educação à distância. Estou na aula SP. Sou a professora Liz, formada em letras e também em pedagogia. Sou professora de língua portuguesa e também de redação. Estamos aqui para continuar mais uma aula de substantivos. Na aula anterior, nós falamos sobre os tipos dos substantivos. Nós entendemos que os substantivos é uma classe de palavras que tem a função de nomear todas as coisas que nós vemos. E hoje nós vamos ver como que esse substantivo se flexiona, isso mesmo. Nós vamos ver que ele se flexiona em gênero, número e grau. E já vamos deixar algo claro, todas as vezes que falarmos em gênero, estamos falando em masculino e feminino. Todas as vezes que falarmos em grau, estamos falando aumentativo ou diminutivo. E toda vez que nós falarmos em número, estamos falando de singular e plural. Então, isso é comum na língua portuguesa e é bom que isso fique bem claro aí para você. Então, continuando a nossa aula, vamos falar sobre o gênero dos substantivos. Sim, porque os gêneros dos substantivos, eles podem ser tanto masculinos quanto femininos. Ok, isso todo mundo sabe. Mas como que é feita essa formação? De algumas formas, eu não tenho uma única forma. Então vamos lá. Nós temos aí os biformes e os uniformes. Como o próprio nome diz, duas formas. Quando a gente fala bimestral, 2 bimestres. Bienal, 2 anos. Então, biformes, eu tenho duas formas. Ou seja, duas formas de apresentar masculino e feminino. A palavra muda. Quando eu quero me referir a um menino e quando eu quero me referir a uma menina. Muda quando eu quero me referir a um cidadão e uma cidadã. Cavalheiro, dama, completamente diferente. Bode, cabra, completamente diferente. Então é isso, ele tem duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. E isso é um substantivo biforme. E o uniforme? Única forma. Aí a gente já tá vendo que o próprio nome já vai nos dizer. Então, o que acontece? Comum de dois gêneros, É uma outra palavra no texto, tá? Uma outra palavra no contexto que vai definir se é masculino ou feminino. Se essa palavra estiver fora de um contexto, eu não sei se é masculino ou feminino. Eu só consigo entender dentro de um texto. E aí eu vou entendendo conforme o contexto. Então, por exemplo, se eu falo o estudante chegou atrasado na aula. Olha só, o que me definiu que é um menino e não uma menina? O artigo que eu coloquei na frente, o artigo o. Olha só, a estudante é muito dedicada. Olha lá, a é o artigo a que definiu que é uma menina. Mas olha só, tanto para masculino quanto para feminino, a palavra não altera, ela não muda. Por isso que nós chamamos de uniforme. Ela tem uma única forma, tanto para masculino quanto para feminino. Outro exemplo, uma outra palavrinha dentro do contexto que vai definir se é masculino ou feminino. Artista famosa. Olha só, o adjetivo é que flexionou para o feminino. Mas o substantivo continua o mesmo se eu coloco artista famoso. Eu sei que é um homem porque o artigo me definiu. Mas artista, tanto para homem quanto para mulher. Tanto para masculino quanto para feminino. Outro exemplo. Ciclista é atropelada na rodovia. Então, de repente, se a gente vê uma notícia. Ciclista é atropelada na rodovia. O que vai me definir que foi uma mulher? Olha lá. Atropelada. Outra palavra dentro do texto. Mas ciclista pode ser tanto para homem quanto para mulher. Outro exemplo. Skatista cai durante manobra. Até aí, eu não sei se foi um skatista ou uma skatista. Olha lá. Skatista cai durante manobra. Presta atenção, olha lá agora o pronome é que vai me definir. Ele foi socorrido e passa bem. O próprio pronome, em outra oração, que definiu que é um skatista homem.
masculino, ok? Então, isso é substantivo uniforme. Então, biforme, duas formas. Uniforme, apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. O próximo que nós vamos ver é o sobrecomum. O que seria o sobrecomum? A mesma palavra vai servir para os dois gêneros. E aí eu não vou alterar nem sequer o artigo, por exemplo. Criança e testemunha. Quando eu falo de criança, eu posso falar de um menino ou de uma menina. A palavra criança é feminina. Presta atenção. A palavra é feminina. Né? Então, eu nunca vou falar o criança. Nunca vou falar crianço. Eu sempre vou falar a criança é uma bênção. Ou a criança é terrível. Estou me referindo tanto ao menino quanto ao menino. E o que vai me dizer isso? Lógico que é o contexto, né? É o momento que eu estou falando, o momento da minha fala. Né? Se eu falo do meu filho que é um menino, é óbvio que a criança que eu estou falando é um menino. Mas percebo que ela não altera em nenhum momento. Olha lá. A testemunha viu todo o crime. Olha lá, a testemunha. Eu sei se é mulher ou se é homem? Eu não sei, né? Porque eu não mudo, não altera isso, certo? A testemunha observou tudo o que aconteceu. Eu sei se é homem, se é mulher? Não. O contexto vai me dizer isso, ok? Sobrecomum. A mesma palavra serve para os dois gêneros sem alteração alguma. Outro, epicenos. Nossa, professora, quanta palavrinha você está falando aí, né? Sim, porque cai na prova do concurso, tá? Cai na prova do concurso perguntas. Vai ter uma lista lá de palavras. Quais desses substantivos é considerado sobrecomum? Então, a gente precisa saber da nomenclatura, certo? Epicenos. Usa-se apenas para animais. Esse é o mais fácil. Apesar do nome ser mais complicado, esse é o mais fácil. Por quê? Epiceno quer dizer macho ou fêmea. E acabou, né? Então, tem animais que eu não falo... eu vou falar que ou cobra ou a cobra. Eu só falo a cobra, né? A cobra macho ou a cobra fêmea. Ok? O tatu. Não existe a tatu ou a tatua. Não. É tatu. A palavra é tatu. O que define a tatu ou o tatu? Não. Olha só. O tatu. Fêmeo ou macho. Ok? Capivara. Macho ou fêmea. Então, a capivara é macho. A capivara é fêmea. Ok? Então, esse é o epiceno. É utilizado somente para animais. Ok? E ainda eu tenho mais um. Calma, que estamos acabando. Gênero não fixo. Como assim gênero não fixo? Algumas palavras que servem, né, tanto para masculino quanto feminino. Um exemplo disso é a personagem ou o personagem. Antigamente, se eu for pegar esse sufixo aqui, ó, esse sufixo agem, tá? Ele é um sufixo feminino. Ele indica que é uma palavra feminina, tá? Porém, como a gente sempre fala que a língua é viva, a língua a todo momento está se modificando, nós passamos a usar muito personagem como masculino também. Ou personagem, a personagem. Então, qualquer um dos dois está correto, tá? Se eu falar a personagem ou se eu falar o personagem, não importa se eu estou me referindo a personagem homem ou personagem mulher, ok? Outra palavra também, tanto diabetes. Tanto pode ser, olha lá, diabetes como diabetes. As duas formas são corretas. Como pode ser a diabetes ou o diabetes. Sabiam disso? Né? Então, não está errado, tá? Quando a gente fala, a minha diabetes subiu. Ou o meu diabetes subiu, né? Então, não está errado, porque são palavras que se encaixam, tá? E que aceitam tanto o feminino quanto o masculino, ok? E eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, ó. Alguns substantivos mudam o sentido quando mudam o gênero. Então, presta atenção. Capital, tá? Quando ele está no masculino, ele se refere a dinheiro ou capital. Não tenho capital aplicado. Ou tenho algum capital lá no banco aplicado. Ou seja, tenho dinheiro.
Mas preste atenção, se essa palavra se torna feminina, ela vai se referir, desculpa, quero botar um A, tá? A capital, ou seja, cidade, né? A capital de São Paulo, a capital do Rio de Janeiro, ok? O rádio, eu quero dizer o aparelho, aquele aparelhinho que a gente escuta, que muitas vezes o pessoal fala, né? Os adolescentes já falam que tá ultrapassado, né? Mas é aquele aparelhinho que nós escutamos aí, rádio. E a rádio, aí sim eu quero dizer a emissora, a empresa que transmite, né, tudo aquilo que a gente ouve no aparelhinho, certo? Então, Gazeta FM, Rádio Rock, Nova FM, Mix, a emissora, ok? Olha lá, o rádio, o aparelho, a rádio significa a emissora. Outro exemplo, cabeça e cabeça. Como assim? O cabeça, eu quero dizer o chefe, ele é o cabeça do lar. Ele é o chefe do lar. Ele é o cabeça de tudo isso aqui, ó. Ele é o chefe de tudo isso aqui, ok? E quando eu falo a cabeça, aí sim, ó, estou me referindo ao cabeção aqui, nosso, ó, a parte do corpo humano. Cabeça que a gente está trabalhando muito para que a gente possa estudar, certo? Outra palavrinha que aqui eu quero que vocês gravem, nunca mais vão à padaria ou supermercado e peçam 200 gramas de mortadela. E não é mortandela, hein? Mortadela. 200 gramas de mortadela. Por quê? Porque a palavra grama, quando se refere à unidade de peso, ela é masculina. Então é o grama, tá? Sabe aquela marca de cosmético? Contém 1 grama, não é contém 1 grama, pelo amor de Deus, não erre isso mais, tá? Eu sempre vou no mercado e peço, vê 200 gramas de presunto? Se bem que tá caro, a gente não tá pedindo mais muito, né? Então a gente pede 100. Vê 100 gramas de presunto, vê 200 gramas de presunto. Aí a atendente fala 200, aí eu repito 200, né? Porque unidade de peso é masculino, ok? E não feminino. E quando que é feminino? Aí eu falo da grama, a relva, é relva, tá? Não é selva aqui. A relva, aquela graminha que a gente pisa, que a gente rola, que a gente brinca, ok? Aquela graminha verdinha. Aí sim é feminino. Tudo bem? Então, ó, só pra gente relembrar aí quais são os gêneros dos substantivos, tá? Então, masculino e feminino. Eu tenho o biforme, que são 2 formas, eles mudam a palavra, tanto para masculino quanto para feminino. O uniforme é uma palavra apenas e outra palavra dentro do contexto que vai definir se é masculino ou se é feminino. Eu tenho o sobrecomum, que é a mesma palavra para os 2 gêneros, ok? Não importa se é masculino, se é feminino, a palavra não vai alterar e não vai ter nenhuma outra palavra no contexto que a altere, ok? E os epicenos, que é simplesmente para animal, macho e fêmea. E eu tenho ainda o não fixo, que eu posso utilizar tanto para masculino quanto para feminino, que não tá errado, ok? E essas diquinhas aqui que eu passei para vocês, isso aqui é muito importante, ok? Isso aqui, ó, gente, pra mente de grama, cabeça, isso aqui costuma cair assim demais durante as provas, certo? E a gente vai falar aí do grau do substantivo. O que é o grau do substantivo, professora? Então vamos lá. Quando eu estou falando do tamanho do ser, olha lá, eu tenho o normal, o aumentativo e o diminutivo. O que é o normal? Então vamos lá, um exemplo, o gato. O aumentativo, um gatão, nossa, né? Estão falando lá daquele animalzinho bonitinho, cheio de pelo, nossa, que gatão lindo. E o diminutivo, nossa, que gatinho, ok? Então, esses são os graus dos substantivos, as formas que eles variam, certo? E aí eu tenho, pode ser o analítico e o sintético. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Sintético, toda vez que o professor pedia para você fazer uma síntese, ele pede para você fazer um resumo do resumo, não é isso? É algo menor, tá? Então, quando eu falo sintético, eu estou falando de apenas uma palavra, uma palavrinha pequena, ó, gatinho. E um analítico, gato pequeno. Analítico é quando eu faço análise, sabe? Quando eu faço uma análise, eu não aumento, não é algo que é grande, que demora para eu fazer, e a síntese é rápido, ela diminui, tá? Então, é realmente nessa ideia, ok? Gatão, sintético. Gato grande, analítico. Gatão, uma palavra só. Gato grande,
duas palavras, ok? Então, para eu formar o sintético, eu uso um sufixo. Lembram-se lá na formação das palavras, sufixo são palavras afixadas ao radical, certo? Para eu designar algumas coisas. E uma delas, eu designo o grau, o aumentativo, o substantivo, o aumentativo e o diminutivo, certo? Então, ó, para eu formar o sintético, eu acrescento o sufixo, ó, gatinho, ó o sufixo, certo? Gatão, ó, ão, ok? É o sufixo de aumentativo e o sufixo de diminutivo. E o analítico eu acrescento um adjetivo. Adjetivo é aquela palavrinha que dá característica ao ser e vai ser a nossa próxima aula. Gato pequeno, adjetivo. Gato grande, substantivo e adjetivo. É assim que eu formo o grau do substantivo, certo? E agora vamos aí para o último, que isso despenca nos vestibulares e nos concursos. Plural dos substantivos. Calma lá, que a gente vai aí dar uma aula completa para que você possa entender e depois praticar. Vamos ver. Plural dos substantivos. Quando termina em vogal, então qualquer substantivo que termine em vogal ou N, ok? O que eu vou fazer? Vou acrescentar um S. Esse é simples, tá? E a maioria, tá? Para sua alegria, a maioria é assim. Então a gente já fala isso naturalmente. Ó, carro, carros. Louça, louças. Hífen, ó, terminou com E, com N, tá vendo? Hífens. Éden, terminou com N, édens. Copo, vogal, copos, ok? Então terminou em vogal e terminou em N, eu simplesmente acrescento um S. E aí eu tenho um ditongo, ão, ões e ães. E aqui eu não tenho uma boa notícia, porque ele não tem uma gramática que normatiza isso, tá? Eu posso ter palavras que terminam em ão e eu vou simplesmente acrescentar o S, como é cidadão. Guardem isso, porque essa palavrinha cai bastante nas provas. Cidadão, cidadãos. Não é cidadões, ok? Cidadãos. Leão, aí sim é leões. Tá? Cão, cães. Então, eu tenho essas três formas aí, né? Simplesmente acrescentar o S, ou ões, ou ães. Como saber? Praticando. Lendo, como eu sempre falo para vocês. A leitura é o grande segredo de aprender a língua portuguesa, ok? Então, isso aqui, ó, se você procurarem na internet, tem listas de palavras sobre isso. Então, é importante que você vá atrás aí do seu conhecimento, como eu sempre falo para vocês, tá? Atenção, vamos lá. Mão. Eu só tenho uma forma de fazer o plural de mão, que é mãos. Mas olha só, alazão, aquele cavalo bonito, né? Alazão, eu tenho duas formas para fazer. Alazões e alazães. As duas formas estão corretas. E eu ainda tenho uma outra palavra que tem três formas. Aldeão, né? A pessoa que mora na aldeia. Aldeãos. Aldeões. E eu tenho aldeãs, pessoas aldeãs, tá? Então, essas três formas para me referir ao aldeão está correto. Isso aqui, ó, gente, presta atenção, por quê? A banca examinadora, ela quer derrubar o candidato. A intenção dela não é que o candidato passe, porque a intenção dela é funilar cada vez mais. Então, ela vai pegar aonde? Essas palavrinhas assim, ó, tá? Então, é isso que a gente precisa prestar atenção, tudo bem? Vamos lá. Quando o substantivo termina em R e Z, o que eu vou fazer? Acrescentar ES. Terminou em R ou Z. Como que eu faço plural, professora? Acrescento ES. Só acrescento, tá? Então, ó, repórter, repórteres. Par, pares. Rapaz, rapazes. Juiz, juízes. Ok? Se aqui estiver pequeno, gente, acompanhe pelo seu material, viu? O mesmo material que está aqui, tá aí em PDF para você baixar. Quando termina em M, aí o que eu faço? Aí eu começo a retirar algo para acrescentar outra. O que eu faço? Eu retiro o M e acrescento o NS, certo? Item, terminou com M. O que eu faço? Tiro o M, acrescento o NS. Jovem, tiro o M, acrescento o NS. Jovens. Ruim, ruins. Sons, sons. Gente, isso aqui a gente já faz e fala naturalmente, né? Então, parece que é muita coisa, só que
A maioria disso aqui a gente já sabe, a gente já pratica, então não se assusta não, porque isso aqui já é natural, tudo bem? Se a palavra termina em S, vamos ver aí algo, ó, palavras em S. Então, se eu tenho a palavra oxítona, vamos voltar lá quando eu falo de separação, acentuação gráfica, né? Palavra oxítona, o que que é? Quando eu tenho a última sílaba tônica, a última sílaba é mais forte, tá? Então, se ela é oxítona, terminada em S, o que que eu vou fazer? Acrescentar um ES. Olha os exemplos. País, países. Deus, deuses. Português, portugueses. Ok? Então, ó, país não é uma oxítona? Acrescento ES. Deus, tá? Na verdade, Deus aqui, ó, eu tenho um monossílabo, né? Deuses. Português. Olha lá. Oxítona, portugueses. E as não oxítonas? O que acontece com as não oxítonas, tá? Elas não vão para o plural. O que vai para o plural é a palavrinha que vem antes dela, que é o artigo, tá? Os pires, os lápis e os ônibus. Qual o plural de ônibus? Ônibus, tá? O que vai me definir se é plural ou não é o artigo que vem antes. Isso acontece para as não oxítonas, ok? Para as oxítonas, eu acrescento o ES. Ah, me dá 10 lápis. Tá correto, 10 lápis. Me dá um lápis. Tá correto também, tá? Então, eu só vou saber se é plural ou não no contexto, tá? E o artigo, sim, flexiona e não a palavra, ok? Nossa, professora, é muita coisa. Por isso que a gente precisa estudar, voltar, reler e treinar, ok? Substantivos terminados em ar, el, ol, u, ir, com L, né? Terminado em ar e o restante EL, OL, UL e L. O que eu vou fazer? Eu tiro esse L, ok? Eu tiro L e acrescento o quê? IS. Tiro L e acrescento IS, ó. Papel, papéis. Você já não fala assim? Você viu só? Mel, méis. Será que esse você já tinha usado esse plural? Túnel, túneis, né? Então, é quando a gente vai para a praia, né, pela Imigrantes, o que a gente pega? Muitos túneis, certo? Canal, canais, ok? A gente já fala, ninguém fala canais, a gente já fala canais, né? Então, já é próprio da nossa língua. Por isso que eu falo para vocês que são muitas regrinhas, e língua portuguesa tem muita regra, mas muitas delas já é natural nosso, da nossa língua. Atenção! Atenção que agora tem algumas exceções. Plural de mal, tá? É males. Não é maus, tá? Plural de mal com L. Lembram disso? Mal com L é um advérbio, contrário de bem, tá? Então, ó, a males que vem para bem. Lembra disso? A males que vem para bem, tá? Plural de mal com L, males. Cônsul, né? É um título, né? Cônsul, cônsules, cônsules, e não cônsuls, né? Ou côncis, cônsules, ok? Tá vendo? É exceção, ó. Termina com UL, mas não vai falar cônsules, cônsuis, né? Cônsules. E gol, olha lá, não termina com O e L? O e L. Ele entra na regra? Eu falo gois? Não, eu falo gols. Ok? Então, tem algumas exceções. Muito bem. Quando eu tenho uma palavra paroxítona que termina em IL, o que acontece? Eu vou mudar de IL para EIS. Vou tirar o IL e colocar EIS. Olha só. Estou falando de paroxítonas, tá? Fóssil. O que eu faço com IL? Fósseis. Réptil. O que eu faço? Répteis. Projétil, o que eu faço? Projéteis, ok? E aí, olha só, né? Por que aqui não vai acento? Lembra-se lá da aula de acentuação gráfica, né? Aí eu vou ter, ó, fósseis, eu tenho uma paroxítona terminada em S, tá? Então, dá uma lembradinha lá na aula de acentuação.
E as oxítonas, professora? Quando eu tenho oxítona que termina em IL, o que eu faço? IS, ok? Funil, funis. Fuzil, fuzis. Canil, canis. Percebe que já faz parte da nossa língua, né? Já está naturalizado na gente, tá? Paroxítona, a penúltima sílaba mais forte. Oxítona, a última sílaba mais forte. E aí eu preciso saber desses conceitos para que eu possa fazer o plural corretinho. Paroxítona terminada em L, o que acontece? Tiro o IL e acrescento EIS. Oxítona, tiro o IL e acrescento IS, ok? Quando termina em X, tórax, o que acontece? Olha só, tórax, tórax. Nossa, o que será que aconteceu aí? Somente o artigo. A palavra não mudou, ó, tá? Me vê 10 xerox. A palavra não muda. Me vê uma xerox, a palavra não muda. O que mudou aqui apenas? O artigo, tá? Então, palavras terminadas com X é o artigo, é o contexto que vai me dizer se ela é ou não uma palavra no plural ou uma palavra no singular. E eu vou voltar aqui para mais uma aula de substantivo para falar um pouco mais dos substantivos compostos. Espero você. Até lá!